Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Hypecast. Estamos aqui hoje com um assunto muito interessante, mas antes, mais uma vez com o nosso pastor Glauberson. E aí galera, muito bom estar com vocês de novo. Esse assunto aí de extrema importância para os dias de hoje, muito bom, tô animado. É isso aí. E também estamos mais uma vez com o meu irmão, o Pedrão aqui, fala com a gente. Isso aí, gente, prazer estar aqui de volta. Eu já participei de um episódio antes e fui convidado de novo para estar aqui, então é um prazer enorme. E ainda terão alguns. É isso aí. E tá do lado dessa galera, do meu irmão, do pastor, é sempre uma aula que a gente recebe aqui. Poder também compartilhar um pouquinho é sempre um prazer. Então, valeu aí pelo convite. É isso aí. Gente, bom, hoje, o tema de hoje da nossa conversa vai ser procrastinação, constância, persistência. E eu tava conversando com o pastor Glauberson aqui e ele falou que realmente, ele que tem um Instagram lá que a galera comenta direto, falou que é um tema muito recorrente, principalmente entre os jovens da galera da nossa cidade. Que talvez essa questão de propósito, falta de identidade, que a gente já tem falado em outros episódios do podcast, inclusive fica aí a dica, tem muitos episódios bem legais para você assistir aí para trás, mas fica aqui nesse até o final, depois você procura os outros. E eu acho que é interessante a gente começar falando sobre isso, na pergunta exatamente sobre a nossa geração. Por que exatamente na nossa geração tem acontecido isso de falta de constância? Uma procrastinação tão grande, acho que a partir da minha geração, pra galera mais nova, eu tenho visto isso não somente no ministério, mas tem sido em trabalho, na rotina, em estudos, no ministério também, enfim, como se o resultado tivesse que vir muito rápido e se não vem é que não deu certo, acho que é pra desistir e vamos pra próxima. O que tem acontecido? Por que essa geração tá tão ansiosa desse jeito? Cara, eu sou de uma época, e aqui é até esquisito falar isso, porque eu não sou tão velho assim, mas eu sou de 90, cara. Eu sou da década de 90, de 1990, cravado. E na minha época, cara, pra gente se encontrar, a gente tinha que ir na casa do outro. Pra você ter uma ideia, um dos primeiros celulares que a gente teve acesso lá em Fortaleza foi aquele Siemens A40. Então só tinha aquele jogo de cobrinha. Você não tinha essa facilidade de se comunicar com seus colegas como você tem hoje. Então a galera que tá nos assistindo aqui, uns vão compartilhar aí, é verdade ou não é? Você ficava até de madrugada na rua, conversando com os amigos, você ia lá na casa, eu queria falar com você, eu ia na tua casa bater na tua porta. Senão não tinha como, o telefone era muito caro. Então tudo tinha um pouco mais de morosidade, o que não tornava a nossa geração tão ansiosa assim. Mas hoje, cara, se você perceber, tudo o que você precisa tá na palma da tua mão. Se tu quiser ir de um lugar para outro, tu pode pedir pelo aplicativo um carro e daqui a pouco ele tá ali e te leva. Se tu quer comer alguma coisa, tu pede pelo aplicativo também e daqui a pouco chega a comida na tua casa. Então tudo hoje as pessoas desenvolvem um aplicativo para que haja uma facilidade, uma comodidade para a necessidade que você tá passando. Hoje a gente tá numa geração em que a galera tá muito conectada virtualmente, mas, cara, perdeu-se aquele crescimento que antigamente a gente tinha, que era muito, socialmente falando, era muito saudável. A gente brincava muito, peão, aqui se chama de bolinha de gude, né? Lá no Ceará a gente chama de bila. Bet. Bila? Bila, como é que se chama aqui? É que eu sou de São Paulo, na minha época era bolinha de gude. É pau na lata, a gente chama de bet aqui, como é que é? Bet. Aqui é bet, né? em São Paulo é taco. Tá. Lá no Ceará é pau na lata. Então, vocês cara, são exóticos com o nome. E a gente só tava pipa, peão, então a gente tinha muitas brincadeiras que era necessária a comunhão física pra isso. Hoje em dia, não. Então, até para pessoas tímidas, antigamente não tinha tanta gente tímida quanto tem hoje, porque era necessário você ter contato com outras pessoas para que você pudesse ter algum tipo de relacionamento. E aí eu percebo que hoje, por mais que a internet, os aplicativos, as tecnologias trouxeram para nós facilidades, elas também trouxeram o preço dessa facilidade. As pessoas, elas não querem mais ter comunhão como tinham antes. É tudo muito WhatsApp, foto, manda mensagem. Essa interação acaba ficando de lado muitas vezes. Sim. Cara, você vê isso no restaurante. Às vezes tem uma galera lá, tem uns 2, 3 no celular e não larga de mão. Sim. Uma galera desconectada. E eu vejo muito da nossa geração, na geração de vocês, no caso, né? Cresceu tecnologicamente, mas em outro ponto tá tudo muito fácil.
Então não tem mais aquela resiliência, aquela luta pra conseguir alguma coisa. Até relacionamento, cara. Antigamente você pegava na mão da menina, passava 3 dias sem dormir. Cara, você conversa... Rapaz, eu lembro quando a primeira vez que eu gostei de uma moça, eu acho que eu tinha uns 14 anos, e eu tava conversando com um amigo da escola. Falei, cara, eu vou dar uma rosa pra ela. Rapaz, eu passei uma semana falando isso pra ele. Na segunda-feira da semana seguinte, eu lembro que a gente tava no recreio, né? Nem intervalo, era no recreio. E aí ela tava sentada conversando com as amigas. Eu falei, mano, é hoje. Eu tinha comprado uma rosa. Cara, peguei a rosa e fui em direção a ela. E eu tinha tanta, assim, vergonha que eu joguei a rosa nela assim, cara. E bateu aqui, ela pensou que fosse um bicho. E ai, gritou assim. E eu saí correndo, cara. Tipo assim, eu falei, mano, entreguei uma... Eu falei, mano, entreguei uma rosa pra ela, brother. Eu acho que ela gosta de mim. E assim, hoje não tem mais. Você fala no aplicativo, marca, e aí, é ou não é? E aí, tudo hoje tá muito fácil. Sim. E as pessoas, às vezes, não dão valor à luta, quando, na verdade, é a luta que traz significado ao que tu tá tentando conquistar. Sim. Eu acho que esse imediatismo que a gente vive é muito fruto do avanço tecnológico também, né? E eu faço parte, eu sou de 2001, eu sou acho que o único aqui desse milênio, né? Do passado, aqui dessa mesa eu acho que eu sou o único desse milênio. E cara, eu reconheço, eu olho pra mim, eu vejo muitas características dessa nova geração, sabe? Às vezes querer tudo na palma da minha mão, querer tudo na mesma hora. Porque, cara, a gente foi criado numa cultura onde se eu quiser alguma coisa, eu tenho na palma da minha mão com o meu celular, né? E claro, o avanço da tecnologia tem seus benefícios, é bom. Mas, cara, numa vida espiritual, numa vida com Deus, e eu queria trazer esse assunto. Sobre os malefícios desse imediatismo e dessa falta de persistência numa vida espiritual com Deus. Porque isso faz com que a gente não aguente o processo e não queira viver o processo com Deus, né? A gente quer tudo pra cima da hora, a gente pede uma coisa pra Deus que é pra amanhã. Sim. Não quer pra daqui 1 ano, não quer pra daqui 10 anos. E, cara, na Bíblia a gente vê vários exemplos de homens e mulheres que tiveram que esperar aí décadas. Alguns nem viram, né? Alguns nem puderam ver o fruto da oração deles. Como que nessa geração, eu queria deixar essa pergunta aqui pra vocês, como que vocês acham que nessa geração, principalmente essa geração mais nova, que tem lidado muito com tecnologia, pode lidar realmente com a questão do imediatismo e como que a gente pode suportar o processo e ter prazer em viver o processo de Deus? Porque todo mundo vai passar pelo processo. Como que a gente pode viver isso e realmente ter prazer nisso? Você quer mandar, Matheus? Começa aí que eu tô pensando aí. Cara, veja bem. Tem uma coisa que eu sempre ensino sobre conquista. A conquista, ela só tem significado quando existe uma luta prévia. Quer ver uma coisa? Eu sei que você é um cara esportista, Pedrão, mas se eu chegasse pra você e te desse aqui, cara, pega aqui uma taça do Roland Garros pra você, toma. Mas você não jogou um jogo, mano. Você ia comemorar? Você ia, cara, eu sou um campeão de tênis, de saibro, eu sou esse cara. Você ia ter essa intensidade? Eu penso que não. Porque um título sem uma luta, ele não tem significado. E é o mesmo princípio quando a gente está tentando viver uma promessa do Senhor. Tem coisas que só encontram significado no final da conquista quando existe uma luta. Você só consegue ser condecorado porque você venceu batalhas. Você só consegue se tornar um bom marinheiro quando você superou tempestades. Então, hoje as pessoas têm perdido essa noção de que maior é o significado quando existe uma luta do que apenas quando existe um resultado. E aqui, por exemplo, se você tiver que correr uma maratona, Deus não vai te dar a medalha. Deus vai te dar o tênis. Deus vai te dar a possibilidade para que você possa correr. E eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto, entender que a conquista não é tudo. A conquista ela só tem significado se existe uma constância, uma resiliência. E aí você olha um medalhista olímpico, por exemplo, um campeão de Grand Slam, quando o cara chega na vitória, que ele... Cara, você viu, a gente tava conversando esses dias sobre o Djokovic, quando ele ganhou em 2024 a medalha de ouro, como que ele ficou, buscou a família dele, dá um abraço. A comemoração dele, você via que era algo que ele queria muito, porque era o único título que ele ainda não tinha, né? Se não me falha a memória. A comemoração foi muito significativa, porque ele havia perdido antes. Então, foi algo que
trouxe um significado muito maior pela luta da conquista. Então não é apenas receber. E as pessoas hoje estão mais preocupadas com o resultado daquilo que querem do que como elas vão estar quando receberem. E eu acho que é um bom começo sobre esse assunto. O que você acha? Eu acho que assim, concordo. Mas também junto com essa questão do imediatismo e talvez a frustração que o próprio imediatismo traz para os jovens hoje em dia, se criou a gente cria, né, um mecanismo de defesa contra aqueles que têm sucesso e nós não temos. Então, principalmente no meio gospel, ou enfim, os cristãos, isso é muito comum. De eu falar, nossa, mas aquele irmão nasceu com dom, e eu não. Como se Deus já tivesse formado ele de uma forma, ele nasceu com a predisposição a pregar, com a predisposição a cantar, entendeu? E já que eu não nasci com isso, logo eu não tenho esse chamado, logo eu não iria conseguir mesmo. Então não preciso me esforçar para chegar naquele ponto. Porque eu ouço muita gente falando, nossa, como eu queria cantar igual a Catarina. Como eu queria cantar igual o David. Mas, e aí? Ah, mas eu não tenho dom. Eles têm o dom. Deus deu o dom para eles de cantar. Mas, e todas as trocentas milhões de aulas que eles fizeram, e todos os ensaios, todos os choros, todas as dificuldades que eles passaram, e você não passou, isso não conta? Será? Será que é simplesmente Deus realmente criou uma predisposição, trouxe eles à terra daquela forma, já encaixou eles no louvor e ponto? Sim. Não, existe toda uma... Como você falou, não adianta eu ganhar um troféu, não adianta eu subir num lugar, sendo que eu não tive batalhas para chegar ali. Assim como o pessoal fala, nossa, como eu queria pregar igual o pastor Walter, por exemplo. Mas o cara leu a Bíblia todas as vezes, entendeu? Tipo, 60 vezes a Bíblia. Você quer pregar igual o pastor Walter? Top. E aí, quantas vezes? Você já fez teologia? Você já leu a Bíblia quantas vezes? Você já fez estudo? E acaba que a gente entra nesse consenso, todo cristão fala, mas eu não tenho dom. E acaba que a gente fica parado, e aqueles que se destacam são porque Deus escolheu eles para ter um dom. Não porque eles se esforçaram, não porque eles buscaram isso, não porque eles tiveram constância ou algo do tipo. E acaba que essas pessoas também, que se destacam por eu acho que até uma religiosidade, quando fala sobre essa questão de dom, eles falam, não, é isso mesmo. Tipo, o dom... Sim. Ele não se puxa aquela questão, não, fui eu, não que seja só ele, mas tipo, não, eu treinei, eu fiz minha parte. Sim, entendeu? exato. Não, as pessoas não falam isso, elas falam, não, Deus foi bom. E acaba que se cria essa cultura de que pessoas nascem com dom e aqueles que não conseguem chegar a um local de destaque ou de referência simplesmente não foram escolhidos, o que é uma mentira, porque todos têm um ministério a ser seguido. Só que o quanto você foi constante naquilo para chegar no lugar que você queria chegar. Aí eu penso mais ou menos dessa forma. Eu acho que é muito perigoso colocar a culpa em dom ou em talento, não dizendo que isso não existe. Eu creio que existe talento, pessoas nascem com talentos, né? Mas eu diria que dons seriam facilidades, cara. Não, exato. Mas o talento, o dom, sem o processo, ele também não De serve nada pra vale, muita de coisa, nada entendeu? Se você vê por exemplo, a gente tava falando de atleta aqui. Cara, a gente olha aqueles jogos, os caras com certeza têm talento. Mas se eles não treinam, se eles não se preparam... O preço que eles pagaram pra estar lá, né, cara? Não é simplesmente nascer ou pegar uma raquete e ir lá jogar. Não, os caras treinam diariamente, treinam muito. E na vida, na igreja também é assim. Por exemplo, a gente vê pessoas ali com dons e talentos, mas essas pessoas se prepararam, se capacitaram. Né? Então, acho que é muito conveniente a gente colocar a culpa de a gente não estar seguindo um caminho... porque eu não nasci com isso, não nasci com esse talento, não nasci com esse dom, então não é pra mim, exatamente igual você falou. Acho que é perigoso, sabe? Acho que é muito perigoso a gente olhar por essa ótica. A gente tem que dar mais valor ao trabalho duro do que ao dom e ao talento. Sim. Dar mais valor a essas pessoas que realmente abrem mão de diversas coisas na vida para viver o propósito. A gente vê missionários que deixam família, deixam amigos, deixam tudo para viver o chamado de Deus, sabe? Então, acho que é muito importante a gente olhar por uma outra ótica, né? Essa Nossa, situação. demais, cara. Isso que você falou é algo muito, muito importante, aí é onde eu diferencio. E eu até preguei sobre isso. E aqui, diga-se de passagem, Pedrão, eu acho que você é um caso muito claro disso. Quando você começou a pregar lá nos jovens, você era um pouco contido. Mas era nítido que quando a gente olhava pra você, tinha algo. Cara, o último Hype Intense, irmão, você colocou pressão, intensidade, e foi muito bom, cara. Então, vendo como você começou e como você tá agora, cara, você tá voando. Então, acho que isso é um caso muito claro disso que você acabou de falar. E aí, a gente aprende sobre confiança e convicção.
A confiança vem quando você reconhece aquilo que você é bom, que você recebeu, que você consegue aperfeiçoar. Só que nem sempre você vai estar bem. Nem sempre você começa o dia bem. Às vezes você tá mal. E por mais que você seja bom em algo e saiba que você é bom, cara, às vezes a tua confiança tá lá no chinelo. Tá muito ruim, não tá fácil. Às vezes você tá passando por algumas lutas internas e não tá conseguindo vencê-las. E aí o que que sobra? Então, dom não suporta ministério. O que que sobra? É a convicção. A convicção está além daquilo que você sabe que é capaz de fazer. A convicção alcança aquilo que você se tornou. Então, você continua não porque você é bom em algo. Você continua porque você é convicto em algo. Você se tornou alguém. E aí, cara, é o que muitas vezes a gente vê Paulo na prisão ou ele fora da cadeia. Cara, ele estava louvando a Deus. Ele estava engrandecendo ao Senhor e ele sabia que tudo aquilo que ele passasse de negativo estava edificando a fé dos que estavam ao redor. Isso é uma convicção. Porque como que você vai exercer um dom preso? Ele só estava preso. Então, assim, eu percebo que essa convicção ela vem para suportar o nosso ministério mesmo. E aí entra no trabalho duro. Até o próprio pastor Walter, a gente almoçando, ele falou, cara, a minha primeira palavra, nossa, nem a pastora Eliane gostou. Meu Deus do céu, foi uma coisa esquisita. Mas hoje você vê o cara pregando assim, você não consegue imaginar que ele começou da forma que começou. Então, aí concluindo, acho que esse nosso pensamento, então, porque assim, se pensa que pessoas que não têm constância, que acaba que é uma grande parte da nossa geração, são pessoas preguiçosas ou pessoas, enfim, que realmente não dão valor naquilo que tem. Mas eu diria que existem situações que predispõem essa falta de constância e não preguiça. Talvez perfeccionismo ou talvez até essa questão da nossa geração, esse excesso de tecnologia e excesso de conforto que faz com que a gente... E isso reflete no ministério, isso reflete na forma vida, que a gente... né? A forma que a gente lida com os nossos sonhos, do jeito que a gente quer fazer, enfim... E eu acho interessante a gente falar isso, porque existe uma geração que está chegando, inclusive uma que já chegou, que tem esse mal e realmente se culpa, sabe? Eu sou inconstante, eu não consigo fazer, e talvez isso não seja simplesmente preguiça, pode ser, mas talvez não seja simplesmente preguiça da sua parte, entendeu? Talvez isso seja a gente estava até falando no último podcast em questão de familiar e famílias que são disfuncionais, talvez seja até uma disfunção que você tenha, que você herdou, que por algum trauma trouxe à tona, entendeu? Só que é interessante a gente entender esses motivos e não levar isso como uma desculpa para que a gente não conclua os nossos objetivos. Porque se Deus colocou o ministério na tua mão, é algo muito maior do que você mesmo, convenhamos. E se você coloca uma disfunção, talvez preguiça ou talvez inconstância, chame como quiser, como desculpa para não exercer o ministério, porque, por exemplo, eu tenho ouvido muitas pessoas falar, mas eu não senti de fazer isso. Mas Deus falou para eu não fazer. E acaba que a pessoa fica parada esperando o tempo de Deus. Já ouviu falar do tempo de Deus, que a galera fala? Sim. Mas ainda não é o tempo de Deus. Eu ainda tenho que esperar. Enfim. Será que... E eu queria entrar nesse ponto. Será que a gente não tem usado esse tempo de Deus, ou esse eu não senti de fazer, ou Deus não me falou para fazer, como uma muleta para procrastinar aquilo que a gente já tem que fazer? Demais. Você falou, numa fala, você falou 3 coisas muito profundas. A primeira delas foi aquilo que você acabou de falar. Outra coisa muito interessante sobre o perfeccionismo, que a gente tá numa geração que a galera procura um perfeccionismo, e perfeccionismo nada mais é do que um orgulho disfarçado de coisas inalcançáveis. O perfeccionismo, ele é inalcançável, a gente sabe disso. Sim. Só Deus é perfeito. O que os céus nos pedem? Os céus não nos pedem perfeição, eles nos pedem excelência. E qual a diferença da excelência e do perfeccionismo? O perfeccionismo, ele quer ser o melhor. O excelente quer dar o melhor. São 2 coisas diferentes. O perfeccionista quer ser o melhor. Ele não aceita certas coisas. Então, ele espera certas circunstâncias, ele espera que tudo saia perfeitamente construído conforme planejado. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer nunca. É na nossa imperfeição que o Senhor manifesta a graça dele. É às vezes na nossa imperfeição que o Senhor, ele mostra que é perfeito. Às vezes é porque nós somos imperfeitos que a glória vai para Deus. Porque a galera olha para nós e fala assim, mano, como que vocês conseguiram chegar onde chegaram? Uma igreja de pessoas improváveis tá onde tá. Porque o Senhor cobriu a nossa imperfeição. Então,
segundo ponto, né? Eu vou voltar no teu primeiro já. Deus não nos pede perfeição, ele nos pede excelência. A excelência é dar o melhor que nós temos. E aí, um terceiro ponto que você falou foi sobre terminar as coisas. Servo bom não é aquele que faz, é aquele que termina. Porque a palavra vai dizer que depois de que o seu senhor voltou, ele viu o resultado do trabalho dos seus servos, aqueles que multiplicaram, ele disse, servo bom e fiel, entre e participe do gozo do seu senhor. Quando terminou. Não quando eles estavam fazendo. Então, nem todo mundo que faz, termina. Mas todo mundo que terminou, fez. Então, isso tem que ficar muito claro. Você só é bom. E tem outro exemplo também, quando Jesus está sendo indagado, ele diz, bom mestre. Aí ele fala assim, bom, só é bom o meu pai que está nos céus. O que ele está dizendo? Que não era bom? Não, Jesus sempre foi bom. Mas ele se referiu a ser bom porque ele ainda não havia concluído a obra que veio concluir. Então, a ideia de ser bom é quando você termina e não quando você está fazendo. Por isso que a excelência ela vai nos ajudar a concluir. E aí, volto para esse primeiro ponto que você trouxe, que eu até já esqueci. Como é que é? Qual dos 3 pontos? Do primeiro. Vai lá. Agora pra lembrar. Foi um assunto muito importante. É porque você falou coisas tão profundas que eu não poderia deixar de passar delas. Ministério. Lembra aí, Pedrão? Tô tentando. Perfeccionismo. Perfeccionismo. E a muleta. Muleta. Lembrei. Utilizando o tempo de Deus. Lembrei. Isso. Foi o tempo de Deus que você estava falando sobre que muitas pessoas utilizam o tempo de Deus como muleta. Cara, o que eu penso? Deus pode te encontrar de surpresa, ele não pode te encontrar despreparado. Porque todas as pessoas que Deus encontrou, elas estavam fazendo alguma coisa. Quando você vê Eliseu, ele estava com a junta de bois. Quando você vê Davi, ele estava trabalhando. Gideão malhando trigo no lagar. Davi estava pastoreando ovelhas, né? Moisés pastoreando ovelhas no deserto também. Então você vê todas as pessoas que Deus encontrou, elas não estavam ociosas. Porque o ócio não faz parte daquilo que Deus é. Deus deu para Adão um jardim, mas também deu um trabalho para ele. Podia muito bem dizer, Adão, fica só aí de boa, tomando água de coco, comendo umas mangas, e tá tranquilo. Os animais já nomeei tudo, só desfruta. Não, Deus deu, de forma intencional, um trabalho para Adão, para que ele não ficasse ocioso. Porque o ócio não faz parte de quem Deus é. E às vezes a gente tá esperando o tempo de Deus, um tempo como se Deus fosse fazer tudo aquilo que é responsabilidade nossa, e quando o Senhor nos encontra, a gente está despreparado, porque o tempo que o Senhor nos permitiu nos preparar, a gente não se preparou. Nessa desculpa de que, Deus tá fazendo, Deus tá... E na verdade, não, quando Deus quiser fazer, ele faz. Só que se ele nos encontra despreparado, a gente perde uma oportunidade muito grande. E aí, a gente pode também entrar num ponto muito importante sobre constância, porque tem gente que fala assim, eu não tô sentindo paz. Cara, eu tenho uma grande crítica sobre isso. Sentir paz. Cara, Ananias, chamado pelo Senhor, vai lá, ora por Paulo. Na hora ele falou assim, mas peraí, Deus, ele perseguiu os nossos irmãos, tem certeza? É isso mesmo? Você acha que ele sentiu paz de orar por Paulo, quando Paulo era aquele que estava perseguindo os próprios irmãos em fé dele? Então, nem tudo aquilo que Deus te pede te traz paz. Ou você acha que Abraão sentiu paz? Mata teu filho aí, Abraão. Entrega ele lá no altar. Não, eu tô com paz no coração. Vou tacar a faca no menino. Não faz sentido. Um pai que ama seu filho não sentiria paz. Ele obedeceu, não foi porque sentiu paz. Porque tinha convicção de quem Deus era. Sim. E tinha convicção de que Deus poderia ressuscitar o menino. O próprio caso de Jesus no Getsemane, né? Cara, olha lá. Se tinha algo que ele não estava sentindo ali, era paz. Era paz. Bem contrário. O cara transpirou sangue, então havia um momento de desespero, mas isso não foi motivo para ele não cumprir a obediência. E aí a gente entra nesse ponto. Nem tudo que você sente tem que guiar aquilo que você vai decidir. Porque às vezes você não está sentindo paz, mas é o que Deus está te pedindo. Às vezes o que Deus te pede é tudo aquilo que tu não quer dar. É o Isaac. Deus te pede. Eu não tô sentindo paz, então não vem de Deus. Não, cara. Eu acho que é muito mais sobre convicção. Porque independente do que eu sinto, eu estou me movendo. E Deus sabe o que a gente mais valoriza na vida. Demais, E cara. é isso que ele pede, né? A gente vê casos na Bíblia, e acho que esse é um dos melhores casos
da entrega de Isaac ali. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso também, porque Deus, ele pede aquilo que mais precioso para nós, né? Uhum. Ele sabe o que é. Ele não vai pedir algo que não nos custa, mas ele pede sempre aquilo que mais nos custa. Quando a gente fala sobre Abraão é interessante, porque exatamente essa situação, que era algo que não trouxe paz no coração de Abraão, mas é a primeira vez que na Bíblia alguma ação é chamada de adoração, entendeu? Que é exatamente o momento em que ele não sente paz e ele entrega ali o seu filho, enfim, como sacrifício e toda aquela história. Mas essa é a primeira vez que na Bíblia é chamado, algum ato é chamado de adoração. Então é a entrega daquilo que me faz falta, aquilo que eu não gostaria de entregar, aquilo que faz a minha carne chorar, né? E é claro, como a gente fala, somos pecadores e somos de carne. Então, a paz, se é um sentimento carnal, digamos assim, não faz sentido a minha carne ter paz com algo que vem dos céus, algo que vem de Deus, porque a minha carne é pecaminosa, pecadora. Então, se eu basear o meu propósito que vem dos céus no sentimento da que a minha carne produz, que talvez seja paz, então eu vou pro lado contrário do meu propósito. É enganoso, né? Exatamente. Exatamente. E entrando nessa, pastor, talvez até nessa questão das muletas e tal, eu entendo essa questão da procrastinação, que é uma realidade da nossa geração, só que também existe o descanso, que ele é necessário. Como eu vou diferenciar procrastinação de descanso? Porque o descanso ele é necessário. Sim. Eu não posso também viver minha vida no 220, que uma hora eu vou quebrar, eu não vou aguentar. Até falando de ministério, a gente pode falar de ministério. Acho que era até falando com o pastor Walter, ou o pastor David, agora eu não vou lembrar. Que era a época perto de pandemia, lá na nossa igreja, tava uma loucura, a igreja a milhão e tal, e a gente tinha um feriado que a gente queria viajar lá, entre a galera da igreja, o pastoria e tal. E eu não lembro quem, algum irmão lá da igreja falou, cara, eu não posso ir porque eu preciso ficar aqui. Deus falou pra eu ficar aqui na igreja. E o pastor Walter falou, cara, o descanso também é de Deus. Isso não é procrastinação, isso é descanso, para que você continue a caminhada de uma forma mais eficiente do que se você continuasse a milhão sem parar. Entendeu? E eu queria entender de vocês dois, o que vocês acham? A diferença entre a procrastinação e o descanso necessário. Você quer começar, Pedro? Começa aí. Vamos lá. Eu acho que são dois extremos. Eu falo da procrastinação, eu falo da ausência de uma atitude, a ausência de um posicionamento. Quando eu falo da exaustão, eu falo de um excesso de posicionamento, um excesso de atividade. Então, todos os extremos falam de desequilíbrio. E eu creio que a vida com Deus é uma vida muito equilibrada. Você nem deixa de fazer e nem faz além do necessário. Eu acho que o descanso ele está justamente quando eu consigo conciliar aquilo que eu sou capaz de fazer e aquilo que Deus diz que faria. Quando eu consigo conciliar a possibilidade nas minhas mãos e a impossibilidade nas mãos de Deus. Isso para mim é descanso. Descanso é quando eu dou o melhor que eu posso e sou excelente por isso. A excelência alcança aquilo que eu sou, que eu entrego de melhor que eu posso. Pronto. Vou te dar um exemplo claro para a galera entender. A turma sabe que eu tô aprendendo a jogar tênis porque vocês me converteram pro tênis. Mas pra eu ser ruim, eu tenho que ter aula. Só que quando a gente tá jogando, cara, eu tô dando o melhor. Eu erro muito demais, mas eu estou dando o melhor que eu posso. Eu vou dormir, caraca, nossa, eu sou muito ruim. Cara, não, nossa, tem aquele ponto, meu Deus, aquele saco. Eu não vou dormir desse jeito. Porque eu joguei o melhor que eu podia. Eu só joguei poucas vezes, então não tem como eu querer um resultado que é impossível. Sim. Então, aí hoje eu entreguei o melhor, eu melhorei, eu errei menos. Tá tudo bem. E aí eu consigo descansar em paz. Eu acho que a nossa vida com Deus, ela fala muito sobre isso. Ela fala sobre eu dar o melhor que eu tenho e descansar que o melhor que Deus tem pra minha vida vai acontecer. Onde é que entra a exaustão? E aí tem alguns livros muito bons. Um deles é Andando de Tanque Vazio, do N. Cordeiro. É um livro muito bom, que fala sobre essa exaustão espiritual também. Quando nós tentamos fazer o possível e o impossível, que é a responsabilidade de Deus. E isso acontece muito porque existem pessoas que são muito controladoras, cara. Que querem controlar muito o resultado. E aí o que elas fazem? Elas tentam ir além daquilo que é responsabilidade delas. Cara, faz o possível. O impossível deixa que Deus faz. E no acampamento a gente viu isso, cara. A gente fez o possível.
E o acampamento foi incrível. E aí o pastor Walter me perguntando, ele, cara, o que você tem de planos pra juventude e tal, crescer e alcançar mais jovens? Eu dei alguns planos pra ele, só que no culto de manhã, quando você tava pregando, Matheus, que eu não sei se aquilo foi uma pregação, você só Só chorei. só Só chorou. chorei. E aí, cara, mas naquele teu choro, Deus falou muito comigo. Falou, onde vocês vão chegar, vocês têm que entender que por mais que você plante e outro regue, quem dá o crescimento é Deus. Sim. Então, nesse ponto, eu descansei. Falei, pastor, eu vou fazer a mesma coisa que você tá fazendo pra igreja hoje. Nada. Eu vou dar o meu melhor e deixo que Deus dá o crescimento. Uhum. E é isso que eu acredito que seja o descanso, o equilíbrio entre o possível que sou capaz de fazer e o impossível que é a responsabilidade de Deus. Uhum. E, cara, eu acho muito legal isso que você falou, porque é algo que eu penso muito, eu já vivi uma fase da minha vida pensando muito sobre o descanso. E, cara, quando a gente fala desse assunto, o primeiro texto que vem na minha mente é 1 Reis, capítulo 19. No verso 3, aliás, no verso 4, que Elias tá fugindo de Horebe e ele tá cansado, mano. Uhum. Ele fala assim: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus antepassados. Então, cara, ele tá ali naquela fuga, ele não aguenta mais, ele pede pra Deus matar ele, levar ele embora, porque, cara, pra ele já deu. Então, depois disso que ele se deita debaixo de uma árvore, dorme, ele é alimentado, ele come e bebe, porque um anjo vem, toca nele e fala, levante-se e coma. E ele come, bebe, descansa, e ele anda mais 40 dias e mais 40 noites. Então, isso mostra que, cara, ele estava cansado, ele não aguentava mais passar pelo processo, ele não aguentava mais viver aquele processo, ele queria morrer, cara. Sabe, ele estava afligido, ele estava triste, ele estava de cabeça cheia, mas Deus mostra para ele que o descanso é necessário, né? Deus mostra para ele que, cara, você não vai conseguir se você não descansar. Deus envia um anjo para levar comida e bebida para ele, e ele descansa debaixo de uma árvore, e aquilo revigora as forças dele. E na nossa geração, existe uma idolatria por produtividade que pode se tornar doentia, verdade. sabe? Uhum. Hoje você vê livros, seja produtivo. Alta performance. Alta performance. Cara, Acorde 5 horas da manhã e tome banho gelado. Exato. Você vê os influenciadores, mano, acorde 3h30 da manhã, tome um banho gelado, corra 10 km. Uma volta no planeta. E, tipo, se você não fizer isso, você não vai ser produtivo, você não vai vencer, você não vai romper. E, cara, a Bíblia... E ninguém consegue fazer isso, você se sente um inútil. Exato. E, cara, a Bíblia nos instrui em tantos lugares que Deus valoriza o descanso. Né? Deus prepara o sábado ali para aquele povo, para que eles descansassem também. Né? E eu vejo que Deus, ainda nos dias de hoje, se preocupa com o nosso descanso. Se preocupa em a gente saber não só descansar, mas meditar na palavra dele. Sim. Isso é um negócio que também é muito perigoso, porque hoje em dia a gente já não tem mais essa disciplina espiritual. Porque a meditação na palavra de Deus é uma disciplina. Sim. Que a gente não tem. A gente, em vez de ficar quieto e saber sentar e realmente só ficar quieto e ouvir a voz de Deus, a gente quer estar mexendo no celular, quer estar mexendo em rede social, quer ver vídeo de TikTok. Tipo, a gente não consegue. A gente é uma geração que não consegue parar, sentar na cama e ficar quieto. Sim. A gente não consegue, sabe? Tem uma frase que, enfim, é de um cara, ele chama Blaise Pascal, ele é tipo um cientista muito famoso. Ele falou, grande parte dos problemas da humanidade vem pelo fato de que o homem não é capaz de sentar sozinho num quarto e meditar. E ele não consegue ficar com os próprios pensamentos dele, sabe? E a nossa geração, ela não consegue. Eu me vejo também nisso muitas vezes. Eu sempre quero estar fazendo alguma coisa, sempre quero estar ocupando a minha mente com alguma coisa e a gente não aprende a descansar, sabe? Acho que isso é um princípio muito importante, principalmente na nossa vida espiritual. O princípio de saber parar, respirar, meditar na palavra de Deus e descansar nele, sabe? Muito bom, cara. Eu acho que o descanso é a prova de que não depende só de você. Não depende só de você. Porque se não fosse necessário o descanso, você teria que fazer tudo sozinho. E a primeira coisa que você nasce é descansando, né? O que o menino, criança mais faz é dormir. E ela só cresce dormindo. Então ela só cresce descansando, dormindo, né? Ela não cresce quando ela tá no dia a dia. Quando ela dorme que ela cresce.
Acho que dormi pouco. Mas aí, voltando para isso que você falou, cara, você falou uma coisa muito assertiva, que é sobre essa disciplina de buscar a Deus. Realmente, cara, tem gente que fala assim, Deus não fala comigo. Desculpa, Deus não fala comigo. E talvez seja você que não pare para ouvi-lo. O cara tá tão naquela atividade, fazendo, e ele esquece de parar e ouvir a Deus. Ouvir, orar. Tem gente, velho, que não sabe orar. Não consegue passar um tempo em silêncio. Como é que é a oração do cara? Deus, lá, 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 amém. Deus, lá, 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 amém. Cara, bota um fundo musical, ouve, deixa Deus falar o teu coração, fica ali de boa. É como uma conversa, né? Pra que vocês falem, eu preciso calar. Exatamente. E o cara tá na presença de Deus, ora. Não, já orei. Deus não falou nada, mas tu nem deixou o cara falar, velho. Eu acho que é muito sobre isso. O Pedro falou muito sobre descanso, é interessante, cara. E você falando agora, eu até lembrei das ligações do meu pai. Porque hoje em dia a gente pega, quando tá num lugarzinho ruim de sinal, é tipo, alô! Desliga. Não dá nem tempo de tipo, você falar, cara, alô, respirar. Não, e às vezes a gente faz isso com Deus. A gente fala. Aí 5 segundos que ele não responde a gente, na verdade, que ele não responde, mas que a gente não ouviu ele, a gente já acaba ali. Talvez seja essa ansiedade louca da nossa geração. Isso alcança a constância, porque como é que tu vai ser constante se tu nem sabe orar? Sim. Quer ver uma coisa? Oração. Eu acho que a gente precisa de disciplinas espirituais para chegar ao final. Oração. Tem muita gente que ora assim. Senhor, se for da tua vontade, me dá um trabalho melhor. Senhor, se for da tua vontade, me cura. Senhor, se for da tua vontade, abençoa os meus filhos. Cara, se nós, que somos maus, queremos o melhor para os nossos filhos, por que a gente acha que Deus não quer o melhor para os filhos dele? E aí me surge um questionamento. Será que Deus não quer que a minha família seja saudável? Eu não lembro em Gênesis Deus ter criado nenhuma doença, não tá lá. Então, será que Deus não quer que nós tenhamos um bom trabalho, uma vida digna? E aqui não é sobre teologia da prosperidade, mas é aquilo que o salmista fala. Sou velho, mas já fui jovem, nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Nós estamos falando aqui sobre dignidade e não sobre abundância financeira e essa teologia da prosperidade. Sim. Então, quando você vê, será que Deus não quer que você tenha uma vida digna? Que você tenha... tudo bem que você pode passar por necessidade, mas será que Deus não quer que você tenha saúde? Será que Deus não quer que você tenha um bom emprego? Que a sua família seja saudável? Que sua casa seja em paz? Será que não é da vontade de Deus? E por que a gente às vezes ora perguntando assim? Quando, na verdade, eu acho que a palavra já nos revela a vontade de Deus, que ela está em Cristo. A maior vontade de Deus para nós é Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar, como fala aquela música, né? E aí chega num ponto em que o que eu preciso saber não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela está refletida e revelada em Cristo. Cristo é a vontade de Deus para nossas vidas. E em outras passagens também a gente vê. Quando quando Deus diz... Meus planos é de fazer vocês prosperarem, não planos de fazer mal e tudo. Então, a todo momento, Deus está dizendo, gente, eu tenho bons planos para vocês. Ou seja, a vontade de Deus, a palavra nos revela. O que nós precisamos, na verdade, que a gente busca, às vezes, em oração? Não é saber necessariamente a vontade de Deus. Porque a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente quer saber o próximo passo que a gente tem que dar. Então, até a oração, se a gente ora... sem o entendimento da plenitude de quem Deus é, a gente às vezes ora errado. Como está lá em Tiago, pedis e não recebeste porque pedis mal. Então, quando a gente ora, Senhor, como se nós desconhecêssemos a vontade de Deus, é como se nós não soubéssemos quem Cristo é. Porque Cristo é a vontade do Senhor. E exatamente esse tema eu acho que é interessante até a gente entrar agora. Eu estava lembrando de alguns versículos, juntando, né, o que o Pedro falou de descanso, e sobre essa parte, até mesmo de confiar e entender quem ele é. O próprio Deus, no começo de tudo, ele cria todas as coisas e no final ele descansa, mesmo sendo Deus, não precisando de descanso. Mas eu acredito que sendo uma referência para nós. E eu também lembrei de um texto, que até estudando escatologia, aquela loucura lá, eu peguei esse texto que é antes o povo, antes de ser exilado na Babilônia, eles receberam uma ordem de que eles deveriam usar a terra e plantar por 6 anos e no 7º ano deixar a terra descansar. E eles teriam, nesse 7º ano, mesmo assim, eles teriam um cuidado, porque nos outros anos produziria por esse 7º. E mesmo assim eles não fizeram isso.
Eles continuaram plantando 7 anos, enfim, e foram embora plantando. Eles não fizeram esse descanso da terra que era necessário. E, enfim, aí aconteceu todo o exílio da Babilônia, a história de Daniel, enfim. Mas é o que o Pedro falou. E juntando os dois, o descanso ele é totalmente necessário e ele é bíblico. E eu acho que a falta de descanso e até mesmo essa rotina louca que a gente tem tido hoje em dia, que é ensinada pelos influencers e a internet, e eu acho que até a demanda da tecnologia tem feito com a gente, porque hoje eu consigo fazer com que eu consiga falar com um cara do outro lado do planeta, faz com que isso seja o mínimo, entendeu? Então eu viro uma máquina de trabalhar e não consigo parar. Só que a partir do momento que eu não consigo descansar, e lembrando, procrastinação é diferente de descansar. A partir do momento que eu não consigo descansar, eu revelo que eu não sei quem é Deus. Exatamente. Porque ele fala, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estará comigo. Enfim. Agora, se eu não consigo descansar porque não tem sentido eu descansar, se eu descansar vai dar tudo errado, se eu descansar isso não vai funcionar, se eu parar por algum momento a minha vida vai por água abaixo, então quer dizer que eu não confio naquele que está comigo. Eu não confio naquele que guia a minha vida. Porque na Bíblia fala, mesmo que eu faça mesmo que eu vá até a mais alta montanha ou me deite no mais profundo vale, ali tu estás comigo. Então, de que vale a minha fé, sendo que quando eu preciso dela, quando eu preciso do meu Deus, eu não confio nele para deixar com que eu descanse, entendeu? Já que é bíblico, já que eu devo descansar. E lembrando, não procrastinar, e sim descansar. Chega um momento que eu preciso descansar. E isso eu acho que é interessante da gente falar. Como que eu faço para, depois de correr, depois de fazer tudo acontecer, eu descansar nele? Eu entender qual que é esse descanso bíblico? Eu conhecendo ao Pai, conhecendo a Deus. O que faz com que eu realmente entenda? Tudo bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então eu posso descansar, pois Ele está no comando. Tá, tem uma analogia bem profunda que dá pra gente falar sobre isso. Vocês têm pais muito presentes, graças a Deus. Mas aí eu te pergunto um negócio. Digamos que o Matheus foi pro Canadá, e aí o Pedrão ficou por aqui e tal, e aí o Matheus passou um tempo lá, 6 meses. Só que aí, hipoteticamente falando, o Matheus não se sentiu bem. Filho pródigo. Não, você foi estudar. Tá bom. Você foi estudar, não foi rebelde, não. Você foi revoltei. estudar, não revoltou. Cara, você passou mal, infelizmente tá internado no hospital. Te pergunto, você acha que teu pai, tua mãe, teu irmão, você acha que eles iam ficar aqui? Ou você acha que eles iam pegar o primeiro avião e cada um jeito de ver? A minha mãe teleporta pra lá. Ela, cara, dá uns poder e chega lá rapidão. Uhum. O que te dá certeza disso, velho? Conhecer eles. Pronto. O que te dá certeza de que Deus vai te ajudar no tempo difícil? Então, conhecer eles. Conhecendo a Deus. Uhum. Então, hoje, por exemplo, vocês tendo referência de pais, se você passar por alguma adversidade, cara, não importa onde eles estejam, eles vão até você. Vão fazer o impossível. Não tenho, vou conseguir de alguma forma. Tanto você quanto o Pedro. O que isso me ensina? Por que tu tem essa convicção? Porque tu conhece. E aí, a nossa fé, ela muitas vezes está fundamentada em teorias e não em experiências. E esse é o maior problema, cara. Porque às vezes você vai tentar ensinar sobre fé para um cara que não conhece a Deus. Como é que você ensina para ele, Pedrão? Para um cara que não conhece sobre fé. Cara, fé é fé. O que você passa para ele? Uma teoria. Não tem como você compartilhar uma experiência. Concorda? Não tem como eu compartilhar o sabor dessa água para mim da água que você tá tomando. Tudo bem que a água não tem sabor, né? Mas você entendeu. Não, são experiências que não são possíveis de serem compartilhadas. Sim. Só que a fé, ela não pode ser fundamentada numa teoria. Porque chega um cara na rua, você nunca viu o cara na vida. Ô, Matheus, me empresta 10 mil reais aí, eu tô precisando de dinheiro emprestado. Você emprestaria pra ele? Se você emprestasse, eu ia te pedir aqui agora. Mas veja, se é o teu irmão, ô, Matheus, tô precisando de uma grana, cara. Você sabe, pô, teu irmão, cara direito, íntegro, tal dia eu te pago. Você não empresta pra ele? Não, eu acho que empresta. Talvez. Mas eu te conheço. Você empresta pro seu irmão. Por quê? Porque você conhece seu irmão. Você sabe da integridade dele, sabe que ele não vai te passar a perna. O que mudou na tua escolha, na tua decisão? O conhecimento da pessoa que estava diante de você. O que muda na nossa fé? O conhecimento que a gente tem de Deus. E aí, às vezes, a gente tenta acreditar naquilo que Deus fala sem saber quem Ele é. Aí você nunca vai conseguir descansar, velho. Tu só pode descansar
quando tu sabe quem Deus é. Tu só pode descansar na pessoa de Cristo quando você sabe quem Cristo é, mano. Enquanto você não tiver a revelação de quem ele é, a tua fé sempre será baseada e fundamentada em teorias. Aí no dia que a tempestade vem, você não consegue permanecer. Uhum. E a gente tá falando de dois extremos, né? E talvez voltando agora pra parte da procrastinação, será que procrastinar, usar aquelas muletas que a gente falou, tipo, não é o tempo de Deus. Falta de descanso talvez seja falta de conhecer a Deus. Mas eu acho que excesso de descanso também é falta de conhecer a Deus. Exato. E aí já pula pra procrastinação, né? Porque quando eu tô descansando ou procrastinando demais no meu ministério ou à espera do tempo perfeito, é porque eu não conheço o meu Deus. Exato. Porque o meu Deus também manda com que eu trabalhe, também manda com que eu faça. Ele não simplesmente entrega as coisas na minha mão e espera com que aconteça. Assim como você falou, a maioria dos personagens bíblicos que tiveram grande nome foram encontrados na caminhada, foram encontrados trabalhando. E pensando nisso, ou seja, temos que encontrar um equilíbrio. Precisamos realmente conhecer quem ele é. Ele é um Deus de descanso, amém, mas ele também é um Deus que manda trabalhar, que existe um processo para que as coisas sejam feitas. Ele não vai te entregar o troféu, como você falou, já na tua mão, sem uma batalha para que isso no final seja comemorado. Como que eu crio uma rotina ou como eu crio uma constância? Qual que é a dica para a galera de hoje em dia, dessa geração? O que esse pessoal precisa colocar na cabeça? É dessa forma, esse é o equilíbrio, a gente tem que fazer desse jeito. Tá. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que tudo que possui um grande valor na sua vida, não preço. Porque nem tudo que tem valor tem preço. Tudo de valor na sua vida, você não conquista de uma hora para outra. Para você ser um bom profissional, você tem que ter tempo e sacrifício. Para que você seja um bom marido, você precisa de tempo e sacrifício. Tudo o que tem de valor na sua vida precisa de tempo e sacrifício, para começo de conversa. Então eu preciso entender que existe algo de valor na minha vida, ela vai exigir de mim tempo e sacrifício. Para que eu seja um bom pai, é necessário tempo e sacrifício. Não é só colocar a criança no mundo, é cuidar dela e sacrificar por ela. Sim. Partindo desse pressuposto que tudo que tem valor vai exigir de mim tempo e sacrifício, eu tenho que entender que o tempo ele precisa ser respeitado e o sacrifício ele precisa ser entregue. Diante disso, o que eu sou capaz de fazer para chegar onde o Senhor me disse que eu chegaria? Porque, veja, as tuas ferramentas, que são os teus dons, condizem com as tuas mãos. Como esse celular, cabe na minha mão. Eu não consigo comprar um celular maior, esse aqui é o menor da categoria dele, porque ele grande, ele é desconfortável na minha mão não é muito grande. Já acho que é o oposto no seu caso. Eu não consigo usar um celular desse tamanho. Qual que é o X da questão aqui? As nossas ferramentas condizem conosco. Deus não vai te dar um tênis de corrida quando ele te mandou subir a montanha. Sim. Então, as nossas ferramentas condizem conosco e o propósito profético do Senhor condiz com ele. O propósito sempre será maior do que a ferramenta que eu carrego. A arca sempre vai ser maior do que o martelo que construiu ela. É essa a ideia. Partindo disso e caminhando por esse entendimento, eu percebo que as minhas ferramentas é uma forma que vai facilitar a minha entrega para o Senhor. Elas não vão determinar, elas vão facilitar. Porque o meu objetivo final é muito maior. E eu sei que as minhas ferramentas e os meus dons me colocarão num limite. Cheguei nesse limite, eu acredito muito que venha na atuação do Espírito Santo. Cara, eu acredito muito na atuação do Espírito Santo, porque naquela época era Deus que dizia quando o povo tinha que acampar e quando o povo tinha que caminhar. E hoje eu creio que é o Espírito Santo que faz isso. Mateus, descansa. Mateus, chegou o tempo, cara. Você já entregou o melhor. Descansa. E eu acho que partindo desse pressuposto, entra no que o Pedrão falou. Ter um relacionamento com Deus, essa disciplina de buscar a Deus, de ouvir a Deus, ter esse relacionamento com o Espírito Santo para entender quando eu devo correr, quando eu devo andar, quando eu devo sentar, quando eu devo me levantar. Entender o tempo e as estações que Deus tem para a nossa vida, eu acho que é primordial. E eu só vou discernir isso tendo um relacionamento, cara. Entregando o que eu posso. Eu queria só fazer uma observação. É engraçado que a gente falando sobre esse assunto, a gente às vezes acaba falando sobre corrida. Vocês falaram sobre corrida, tênis de corrida, enfim. E Paulo faz uma analogia, né? De que a vida cristã, essa jornada cristã, essa caminhada com Cristo é uma corrida, né? Ele faz essa analogia também tendo em vista o contexto da época e tal. E, cara, eu me lembrei de o maior maratonista de todos os tempos. Ele chama Eliud Kipchoge. Ele é, tipo, o primeiro cara que fez uma maratona em menos de 2 horas.
E, mano, o cara é, assim, sensacional. Fazer isso em menos de 2 horas é um feito que só ele fez na história. E uma vez fizeram, né, perguntaram pra ele como que era a rotina dele, tipo, como que ele conseguiu alcançar aquilo. E ele tem uma frase que ele diz assim, olha, é importante ter disciplina, né? Porque o homem que não tem disciplina, ele é escravo das suas emoções. Ele é escravo dos seus sentimentos, ele é escravo da sua preguiça. Ah, hoje eu não tô afim, então não vou fazer. Acho que a gente consegue vencer essa procrastinação também com disciplina. Acho que é um dos fatores principais, né? A disciplina é algo muito importante na nossa vida. A gente precisa saber... E acho que a disciplina também nos ensina quando descansar e quando não descansar, né? A gente precisa construir isso na nossa vida, de saber ter disciplina e de não simplesmente nos entregar às nossas vontades. Ah, hoje eu não tô afim de fazer nada, então não vou fazer, né? Hoje eu tô com preguiça, não tô afim de levantar da cama, então nem vou levantar. Acho que é muito importante a gente trabalhar a disciplina na nossa rotina, né? Você falou, como que a gente pode, por meio da nossa rotina, vencer essa procrastinação? Acho que a disciplina, e ter disciplinas espirituais, conforme a gente estava falando, né? Na nossa jornada cristã, as disciplinas espirituais, elas são indispensáveis, né? Leitura da palavra, oração. E eu, em vários momentos, já tive muita dificuldade, e acredito que vocês também já tiveram muita dificuldade de manter uma disciplina espiritual rotineiramente, né? Tipo, não, eu vou ler todo dia a minha Bíblia, esse ano eu leio a Bíblia inteira. Pô, quem nunca tentou isso, né? E falhou. Eu sou um desses, eu já falhei. Acho que a falha exatamente disso faz parte da vida cristã. Não, todo cristão já falhou nisso, tipo... Nossa. E, cara, isso fala muito sobre a nossa disciplina com Deus. Acho que Deus pede de nós essa disciplina de estar ali mesmo quando a gente não quer, sabe? De estar ali em oração, cara, mesmo quando a gente não tá afim de orar, em abrir a palavra de Deus, mesmo quando a gente não tá afim de ler. Acho que é nesses momentos que Deus mais se revela. Né? Demais. Então... Esses dias me perguntaram, pastor, quando eu não tô com vontade de orar, eu oro, eu digo, ora, mas Deus escuta? Cara, escuta, ora, sem vontade mesmo e dá certo? Dá certo, porque às vezes o cara começa sem vontade de orar e termina arabacanto, o cara termina assim, Deus muito quer bem. sua oração, ele quer a sua oração quando você não tá afim, né? Ele quer essa oração também. No momento que você, cara, quer continuar dormindo, ele quer que você acorde ali para falar com ele. É nesses momentos que ele se revela. Então a gente precisa cultivar essa disciplina na nossa vida, tanto espiritual como da vida, né? A gente tem afazeres, responsabilidades, e para isso a gente precisa de disciplina, para continuar no caminho certo e chegar onde a gente quer chegar. E Paulo diz, né? Eu esmurro a minha carne, né? Cara, e às vezes a gente tem que se esmurrar mesmo. E não fazer como Faraó, quando Moisés lançou aquela ruma de sapo. E aí, Moisés, ora, rapaz, pro teu Deus, tira esse sapo daqui. Agora, só libera o povo aí que nós resolve o assunto. E fala, não, amanhã. Então você vê que o cara procrastinou, né? Podendo resolver algo hoje, ele deixou para amanhã. E eu acho que isso fala muito sobre convicção. E o que o Pedro falou é muito certo, porque você não vê ninguém sem disciplina conquistando alguma coisa. Não tem como. A disciplina e essa convicção que te faz alcançar e chegar... Até pra você ter sorte, você precisa ter disciplina. Cara, demais. É o que eu sempre ensino pra galera. Gente, Deus pode... As circunstâncias, sei lá, as oportunidades podem te encontrar de surpresa. Não pode te encontrar despreparado. Porque às vezes você pode tomar um susto. Opa, chegou... Mas você tem que estar preparado quando isso acontecer. E aí, cara, quem que garante que vai ser hoje, amanhã, depois da manhã? Então, o tempo do preparo ele é constante. E se você não for disciplinado, cara, você perde no meio do caminho. Você deixa de orar, as adversidades vêm. E aí, uma das coisas que eu vejo muito acontecer é assim. Não é nem quando tá mal, é quando tá bom. A pessoa a casa dela tá boa, trabalhando, ganhando grana, tá tudo bem. Aí ela, hoje não vou orar não, tô de boa. Aí deixa. Aí quando a adversidade vem, o cara já tá distante de Deus, ó. Aí lá vem ele fazer todo o trajeto de novo pra voltar pros caminhos do Senhor. Então a gente tem que buscar Deus no dia bom e no dia mal também. Quando a gente fala sobre a disciplina, eu tenho esse entendimento de que a disciplina ela é necessária e ela é doída até o momento em que Deus se revela pra você. Porque aí, mano, a partir do momento que ele se revelou pra você e você entendeu qual que é o caminho a ser feito, qual que é o seu propósito, ou qual que é o final das coisas,
Então, dali pra frente fica tudo mais fácil. Porque se eu amo a esse Deus, se as minhas vontades são as vontades dele, se os meus sonhos são os sonhos dele, então daqui pra frente ele vai cuidar de mim. Porque eu já sei qual que é o final. Esse é o plano dele, então as coisas vão acontecer. Ele já vai me dar as ferramentas para que as coisas trabalhem como tem que acontecer. Então qualquer adversidade no meio do caminho nada mais passa do que dos planos dele. Afinal, todas as coisas cooperam para o nosso bem. O bem naqueles que amam a Cristo, né? E a disciplina ela é interessante porque se eu não continuo nesse caminho, e é muito é bacana porque Deus ele tem os planos dele e eles vão acontecer, independente de você. Só que se Deus colocou nas suas mãos, na sua mão a ferramenta e você decide procrastinar, ele provavelmente vai pegar das suas mãos a ferramenta e colocar na mão de outra pessoa para que ela caminhe o trajeto que Deus talvez tenha preparado para você lá atrás. E essa disciplina ela é de extrema importância, principalmente nas disciplinas espirituais, como você falou, que eu acho que é onde a gente se fortalece. Leitura da Bíblia, adoração, oração, assim como na Bíblia fala, tranque a porta do seu quarto e ali eu te vejo, ali o próprio Deus te vê, e é nesse momento que ele nos fortalece, né? Para que a gente continue a caminhada, para que a gente possa concluir, assim como Paulo diz, né? Concluir a caminhada, concluir a corrida, a trajetória que ele preparou para nós. Mas eu acho que é isso. Tem mais alguma coisinha para falar? Mas é isso, se você pudesse aconselhar pra uma pessoa agora deixar de procrastinar, o que é que você falaria pra ela, Pedrão? Cara, eu iria dizer pra essa pessoa criar uma disciplina, criar uma rotina. Realmente, acho que é muito interessante você saber escrever, sabe? Coloque no papel. Por que você acha que você tem procrastinado? Por que você acha que você tem deixado para depois as coisas do Senhor? Ou talvez questões pessoais, questões profissionais. Anota isso no papel. Isso é um exercício muito legal de fazer, sabe? Anotar. Pega uma caneta, um papel e, cara, escreve tudo e cria uma rotina, sabe? Você talvez que tenha andado longe dos caminhos do Senhor, você quer se aproximar de Deus, cria uma rotina de oração. Ó, vou orar tal momento do meu dia, eu vou orar tanto tempo e esse momento é inegociável. Não abro mão desse tempo. Vou ler tantas começa páginas. aos poucos. Não adianta você falar, vou orar Exato. 5 horas por dia. Esse é o segredo. Tem um livro que eu li, não sei se vocês conhecem, chama Hábitos Atômicos. Já falou Cara, pra mim. esse livro é muito bom, porque ele vai te ensinar que o que muda a tua vida não são grandes atitudes, são pequenas todos os dias. Então, às vezes, o cara nunca orou. Cara, começa a orar 5 minutos por dia. 2, dei conta. Vai pra 5. Não começa, porque às vezes o cara é igual, passa o mês todo comendo igual um doido. Aí chega em janeiro, virou o ano, agora eu vou na dieta. Aí o cara não quer comer mais nada. Não, cara, isso não vai acontecer. Sim, é impossível. A gente tem que fazer isso de forma gradativa, obviamente. Não adianta você olhar para um cara que já é maduro na fé, já tem uma caminhada de décadas e querer viver a mesma rotina que essa pessoa. Não, você vai começar com um pouco e gradativamente você vai melhorando, né? Pô, vou ler tantas páginas... Não acho que você vai ler 10 capítulos por dia. Né? Começa ali, eu vou ler 1, 2 capítulos por dia da minha Bíblia, vou meditar neles. E eu acho que ter uma rotina bem estabelecida e ter disciplina para seguir tudo isso vai te ajudar muito com a procrastinação, né? Na minha opinião, essa é a melhor válvula de escape desse mal desse século que aflige a vida de tantos jovens e adolescentes hoje em dia, que eu me incluo também, sabe? Às vezes eu me vejo procrastinando, às vezes eu me vejo deixando coisas importantes para cima da hora, mas, cara, eu não quero levar isso adiante, eu não quero levar isso para dentro da minha família, eu não quero nada disso, eu quero ser uma pessoa que planeja com antecedência para fazer justamente com excelência. Então, acho que essa é uma boa forma de vencer a procrastinação. Cara, e você falou uma parada muito legal, que é sobre deixar as coisas para a última hora. E eu vejo que isso acontece com mais intensidade em quem é muito talentoso. Já percebeu? O cara que sabe, por exemplo, a gente não trabalhou esse tema assim, vamos estudar ele 3 dias e vamos ler. A gente já vem conversando com ele. Sentamos aqui e colocamos essa conversa no ar. O problema é, quando a gente sabe que a gente consegue, às vezes a gente deixa para a última hora porque a gente confia, não vai dar certo. Sim. Cara, e é aí onde difere o cara que tem 5 talentos do cara que tem 1. Porque às vezes o cara que tem 1 talento, ele só tem aquilo, o cara é tão dedicado que ele se sobressai daquele que tem 5, porque o cara que tem 5 se confia muito, é o gênio que não acredita no trabalho duro, por exemplo. E o que o Pedrão falou aqui nesse encontro, eu acredito que
O trabalho duro, ele vence a genialidade. Uhum. Eu acredito. Então, que a gente não possa, a galera que tá nos assistindo, que tem dons e talentos aí, não deixe pra última hora, porque você tem dons ou talentos e vai dar certo. Não, irmão, às vezes você cai do cavalo, coisa que você poderia ter evitado, né? Uhum. E realmente, concordo com o Pedrão, faço dele minhas palavras também. Escreve uma rotina, deixa as coisas bem claras, começa devagar, não tenta começar no ritmo que você não é capaz de suportar. Vai fazendo o mínimo, depois acrescenta mais ao mínimo e vai de forma gradativa. Um dia você vai estar mudando de vida, né? É isso aí. Eu diria que... Bom, concordo com tudo que vocês falaram, inclusive o do Pedro, eu acho que pra gente se livrar dessa procrastinação, disciplina, com certeza é a resposta, né? Mas se livre das suas muletas. Cara, o tempo de Deus é agora. Não fica esperando ele... uma vontade vir, porque é o que a gente falou, disciplina ela tem que existir porque a nossa vontade, na maioria das vezes, não tá naquilo. Então, deixa as muletas de lado, o tempo de Deus é agora, para você fazer agora, você viver o seu ministério agora. E também esquece essa coisa de dons, tá? Existem dons, mas você só descobre se tem algum a partir do momento que você começa a praticar. Então, às vezes você tá cheio de dons aí, às vezes aquilo que você queria... Você tem o dom para isso, você simplesmente só não deu a chance para que ele para que ele se externasse, né? E eu acho que é sobre isso. Eu acho que é disciplina, conhecer a Deus e deixar essas muletas de lado. Isso aí. No final dessa nossa conversa. É isso aí? Muito bom. Isso aí. Mais algum recado pra gente acabar? Não, acho que... Acho que a gente abrangeu legal o tema. sintetizou O bate-papo bem. foi massa. Uhum. Bacana. Legal. Então é isso. Queria agradecer, Pedrão, por mais um bate-papo. Glaubin, Tamo junto. tamo junto. Até Valeu. depois do fim. Nos veremos em mais conversas aqui. E é isso, gente. Estamos chegando no fim de mais um Hypecast. Fico muito feliz dessas conversas que a gente tem. Lembrando, temos outros episódios, todos muito interessantes. Eu garanto pra você que todos que você vê, você vai gostar demais. Então, dá uma olhadinha. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Olha os outros vídeos, olha os outros podcasts que a gente postou aqui. Inclusive, os primeiros até hoje. Cara, todos foram muito legais. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Dá um like aí, compartilha com a galera. E não deixa de acompanhar, porque semana que vem a gente tem mais um Hypecast. E eu vejo você lá. Até a próxima. Até mais, galera. Valeu. Tamo junto.